Gênesis, capítulo de número 40. Gênesis 40 dá continuidade à narrativa de José em sua fase de humilhação. Agora, no contexto da prisão egípcia, o capítulo revela que, mesmo privado da liberdade, José permanece sensível à ação de Deus e atento às necessidades de outras pessoas. A prisão, longe de ser um espaço de estagnação espiritual, torna-se um ambiente de serviço e revelação. Este capítulo destaca o papel dos sonhos como meio de comunicação divina, retomando um tema central iniciado em Gênesis 37. Ao interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, José reafirma que o Senhor continua dirigindo sua vida mesmo quando circunstâncias parecem contradizer as promessas feitas anteriormente. Na história da redenção, Gênesis 40 mostra que Deus continua preparando o instrumento de preservação do seu povo em meio ao esquecimento e à espera. José é treinado não apenas para governar, mas para servir fielmente enquanto aguarda o cumprimento das promessas. O capítulo também reforça que a revelação de Deus não está restrita a templos ou altares, mas pode se manifestar em lugares de dor e injustiça. Assim, Gênesis 40 ensina que a formação do caráter redentor ocorre em etapas silenciosas, muitas vezes ignoradas, mas profundamente significativas no plano de Deus. Dentro do livro de Gênesis, o capítulo 40 aprofunda o tema da espera e do adiamento do cumprimento das promessas. Após resistir à tentação e sofrer uma injustiça, José agora enfrenta o esquecimento humano. O capítulo prepara o terreno para o encontro decisivo entre José e Faraó no capítulo seguinte. A experiência com os sonhos do copeiro e do padeiro serve como ensaio providencial para o momento em que José interpretará os sonhos de Faraó. Literariamente, Gênesis 40 reforça que Deus está conduzindo os eventos de forma precisa na história, mesmo quando o ritmo da história parece lento ou até mesmo frustrante. Gênesis 40 pode ser dividido da seguinte forma: dos versículos 1 a 4, vemos José se encontrando com o copeiro e com o padeiro. Dos versículos 5 a 8, vemos os sonhos e a angústia dos oficiais. Dos versículos 9 a 15, vemos a interpretação do sonho do copeiro, e dos versículos 16 a 23, a interpretação do sonho do padeiro e o seu cumprimento. Versículos 1 a 4. O texto introduz dois oficiais importantes da corte egípcia que, por motivos não tão bem esclarecidos, caem em desgraça diante do faraó. Ambos são colocados sob custódia na mesma prisão onde José estava. José é encarregado de servi-los, revelando que, mesmo como prisioneiro, ele exerce liderança e demonstra caráter íntegro. Sua disposição em servir destaca maturidade espiritual e ausência de amargura. Esse trecho ensina que Deus utiliza tarefas aparentemente pequenas para preparar seus servos para responsabilidades maiores. Versículos 5 a 8. Ambos oficiais têm sonhos na mesma noite, cada um com seu significado próprio. A angústia deles demonstra a importância atribuída aos sonhos na cultura egípcia, mas também revela a limitação da sabedoria humana. José
percebe o abatimento deles e demonstra empatia, uma qualidade notável para alguém que também sofre injustamente. Ele declara que as interpretações pertencem a Deus, reafirmando sua dependência do Senhor. Este texto reforça que a revelação verdadeira não procede da adivinhação humana, mas do Deus soberano que revela os seus propósitos. Versículos 9 a 15. José interpreta o sonho do copeiro como sinal de restauração e retorno ao cargo. A clareza e precisão da interpretação revelam que a revelação vem do Senhor. Nesse momento, José pede que o copeiro se lembre dele quando for restaurado ao antigo cargo. Esse pedido não indica falta de fé, mas demonstração de esperança legítima em meios humanos. O texto mostra que confiar em Deus não exclui o uso responsável de oportunidades providenciais. Versículos 16 a 23. O padeiro, animado pela interpretação positiva do copeiro, relata também o seu sonho, mas, infelizmente, recebe uma mensagem de juízo e morte. José não suaviza a verdade, demonstrando fidelidade à revelação divina. Os sonhos se cumprem exatamente como José havia dito, confirmando a veracidade do dom recebido de Deus. O contraste entre restauração e condenação destaca a seriedade da revelação. O capítulo termina com o esquecimento de José pelo copeiro, enfatizando a fragilidade da memória humana e a necessidade de continuar confiando no tempo de Deus. Podemos aprender com este capítulo que Deus continua falando e agindo, mesmo em meio a tempos de espera e esquecimento, preparando seus servos por meio da fidelidade silenciosa. José antecipa Cristo como servo fiel que traz a palavra verdadeira em meio ao sofrimento. Assim como José foi esquecido após servir, Cristo foi rejeitado após anunciar o reino. Ambos revelam que a verdade divina não depende da resposta humana para ser eficaz, pois Deus sempre cumpre seus propósitos no tempo determinado. Gênesis 40 nos desafia a permanecer fiéis a Deus, mesmo quando somos esquecidos pelas pessoas. O capítulo ensina que a espera não é perda de tempo, mas parte essencial da formação espiritual. Na prática, este capítulo nos chama a servir com excelência aonde Deus tem nos colocado, que falar a verdade com amor e confiar que o Senhor se lembrará de nós é um requisito importante para alguém que vive diariamente na dependência de Deus. O esquecimento humano pode até acontecer, mas a fidelidade de Deus jamais tarda.